Olá, na aula de hoje teremos a correção do exercício sobre cadeias ramificadas. Aqui na primeira questão diz o seguinte: o composto abaixo possui cadeia acíclica ramificada, insaturada e homogênea. Dada a fórmula estrutural, podemos afirmar que o nome correto do referido composto é. Então, seguindo as regras, a primeira coisa que nós temos que fazer quando a cadeia é ramificada é escolher a cadeia principal, que no caso tem que ser a mais longa, que englobe tanto o grupo funcional quanto a ligação dupla. No caso, eu poderia começar daqui, vindo para cá, ou aqui, como eu fiz. Então, essa é a minha cadeia principal. Então, o que ficou fora dela aqui, que tem carbono, é ramificação. Lembrando que a ramificação eu faço prefixo mais il. Então, o prefixo para um carbono é met e o nome dessa ramificação fica metil. Na hora de classificar a cadeia, eu sigo as mesmas regras da cadeia normal. Para a cadeia principal, eu vou fazer prefixo, infixo e sufixo. Então, eu vou pegar aqui 6 carbonos X. No carbono 4, eu tenho uma ligação dupla, que faz parte do infixo, então fica 4-en. E no carbono 3, eu tenho um grupo funcional, que faz parte do sufixo, como é um álcool, a terminação é ol. Então, o nome da minha cadeia principal vai ficar X, 4-en, 3-ol. E aqui no carbono 2, eu tenho a ramificação metil. A única diferença entre a cadeia ramificada e a normal é que eu vou acrescentar a ramificação. No caso, a ramificação vem antes da classificação da cadeia principal. Então, o nome desse composto aqui vai ficar 2-metil, X, 4-en, 3-ol. Primeiro, eu escrevo o nome da ramificação, dizendo em que carbono ela está. Depois, eu vou para o nome da cadeia principal, com prefixo, infixo e sufixo. Lembrando que o prefixo é o número de carbono, infixo é o tipo de ligação e sufixo é a função, o tipo de grupo funcional. Aqui eu tenho uma cadeia aromática. Quando eu tenho um aromático com apenas um núcleo, eu chamo de benzeno. E aí, eu vou colocar o nome das ramificações e o nome do aromático. Então, como aqui eu só tenho 2 ramificações, uma vai estar no carbono 1 e outra no 2. Tanto faz eu contar daqui para cá, como daqui para cá. Cada ramificação só tem um carbono, então são ramificações metil. E aí eu vou colocar o prefixo di para dizer que são 2 iguais. Então, coloco aqui os carbonos em que elas estão, 1 e 2. Dimetil para dizer que são 2 ramificações metil. E o nome do aromático, que no caso é benzeno. 3. Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela natureza da sua cadeia carbônica R representando. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 átomos de carbono. Porém, enquanto os detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, ou seja, cadeia normal, os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeia ramificada. Assinale a opção cujo composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em um detergente não biodegradável. Então, ele diz aqui que o detergente não biodegradável tem cadeia ramificada. A única opção que apresenta ramificações é essa letra E aqui, ó, 2, 4 e 6, trimetil. Quer dizer que ela tem 3 ramificações metil. Então, essa seria a opção correta. Se você observar, ó, todas as outras alternativas possuem cadeia linear, não possuem ramificações. 4. Observe o composto abaixo e escreva sua fórmula molecular. Nós vimos que aqui é uma fórmula simplificada.
Cada vérticezinho desse é um carbono. Cada carbono faz 4 ligações e aí as ligações que faltam são completadas com hidrogênio. Aqui, como eu só tenho uma, faltam 3 H. Aqui eu tenho uma, duas, faltam 2. Esse daqui tá com 1, 2, 3, 4, tá ok. Aqui eu tenho 1, 2, 3, então falta um H aqui. 1, 2, 3, faltava um H aqui. 1, 2, 3, aqui também faltava 1. 1, 2, 3, aqui faltava 1. 1, 2, 3, aqui também faltava 1. Então, vou só contar os carbonos e os hidrogênios agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fórmula ficaria C8. 3 daqui com 2 daqui, 5. 6, 7, 8, 9, 10. C8, H10. A alternativa correta seria letra B. A quinta diz, de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, qual é o nome do composto da fórmula a seguir? Seguindo as regras, eu devo escolher a cadeia principal, que é a maior, que pegue aqui o grupo funcional, e que eu devo contar os carbonos da ponta mais próxima do grupo funcional. Então, minha cadeia principal seria essa, com 7 carbonos. E sobrou essa ramificação aqui, ó, metil, porque só tem um carbono e a ramificação é o prefixo, que é o número de carbono, mais a terminação -il. Então, na hora de escrever o nome, eu coloco primeiro o nome da ramificação, sempre indicando em que carbono ela está. Então, seria 5-metil, aí vou para o nome da cadeia principal. 7 carbonos hept, ligações simples entre os carbonos -an, e no carbono 2 eu tenho a função álcool, que a terminação é -ol. Então, ficaria heptan-2-ol. Lembrando que quando a cadeia principal começa com H, eu separo o nome da cadeia principal do nome da ramificação por hífen. Quando for com outra letra, eu faço tudo juntinho. 6. Considere o seguinte composto. E aqui, de novo, aparece o benzeno, né? E aí eu vou colocar as ramificações em que carbonos estão e escrever o nome do composto. Seguindo a regra, se eu tenho ramificações diferentes, né, eu coloco-as em ordem alfabética. Então, aqui no caso, eu tenho 2 ramificações metil, porque cada uma delas tem um carbono metil, e outra ramificação com 3 carbonos, que no caso é propil. Então, eu vou colocar 1 e 2, o prefixo di para dizer que são 2 ramificações iguais, no caso metil, dimetil. No 3 eu tenho propil, aí coloco o nome do aromático. Então, o nome do composto fica 1 e 2 dimetil, 3 propil benzeno. Lembrando que esse prefixo di não entra na ordem alfabética, o que vai entrar é o nome da ramificação. Metil, propil, etil e assim sucessivamente. Assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta do composto abaixo. Aqui eu vou seguir aquela regrinha dos menores números possíveis. Eu vou enumerar a cadeia de um lado e do outro e vou ver quais os carbonos que as ramificações ficam. Aquele que der a menor soma é o lado correto de eu contar. Então, aqui eu teria 2 ramificações no carbono 2 e uma no carbono 4, se eu começar a contar desse lado aqui. Então, ficaria 2, 2, 4, trimetil, tri para dizer que são 3, metil para dizer que são ramificações metil, né, com apenas um carbono, e o nome da cadeia principal. 5 carbonos pent, ligações simples entre os carbonos -an, e, como é um hidrocarboneto, a terminação é -o.
Aqui eu tenho 3 cadeias, eu vou analisar as 3 e de acordo com o nome de cada uma eu vou enumerar a opção correta. Então aqui eu tenho que começar a contar os carbonos da ponta mais próxima da ligação dupla e a minha cadeia principal vai ser a maior a partir daqui, que no caso é essa. Numerei os carbonos, vou verificar que fiquei com a ramificação metil aqui no carbono 2 e outra no carbono 3, né? Então, eu teria 2 ramificações no carbono 2 e 3, então 2 e 3, dimetil. Aí vou para o nome da cadeia principal, 5 carbonos pente, ligação dupla no carbono 1 N, e como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, essa primeira ficaria 2 e 3 de metil, pente, 1N. Aqui, eu tenho que contar da ponta mais próxima do grupo funcional e aqui, eu tenho que contar da ponta mais próxima da ligação dupla, que no caso é essa daqui, e a minha cadeia principal é a maior, contando a partir daqui. Então, minha cadeia principal seria essa. E aqui eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, que no caso, 2 carbonos et, seguido da terminação il, ficaria uma ramificação etil. Então, aqui, na hora de classificar, ficaria 2 etil, para dizer que no carbono 2 temos esse tipo de ramificação. Aí, vou para a cadeia principal. 5 carbonos pente, ligação dupla. No carbono 1 fica 1N, e aqui, como é o hidrocarboneto, a terminação é O. Então, 2 etil, pente, 1N. Aqui é a mesma coisa, minha cadeia principal é a maior, contando da ligação dupla, né? Da ponta mais próxima da ligação dupla. Então, aqui eu teria essa cadeia como cadeia principal. Aqui no carbono 4 eu teria a ramificação metil. E o nome da minha cadeia principal ficaria 5 carbonos pente, 2N, porque no carbono 2 eu tenho a ligação dupla. E como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, ficaria 4 metil, pente, 2N. E a minha alternativa correta seria a letra B. Nona questão. O composto 2-metil-pente-2N tem fórmula molecular. Então, aqui eu vou desenhar a fórmula estrutural. Quando eu for desenhar a fórmula estrutural, eu sempre devo começar pela cadeia principal. Pente são 5 carbonos, aí eu desenho os 5 carbonos. 2N quer dizer que no carbono 2 tem uma ligação dupla. E 2-metil quer dizer que no carbono 2 eu tenho uma ramificação com apenas um carbono, tá aqui. E como é um hidrocarboneto, porque a terminação é O, eu vou completar as ligações do carbono com hidrogênio. No caso aqui, ficaria 3, aqui na ramificação mais 3, aqui já tem as 4, aqui como tem 3, faltaria um H, aqui como tem 2, faltaria 2, e aqui, como só tinha uma, faltaria 3. E aí eu vou só contar quantos carbonos e hidrogênios eu tenho para marcar a alternativa da fórmula molecular. Na hora de contar os carbonos, eu conto da cadeia toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ficaria C6. 3, 6, 9, 2 daqui com 1 daqui, 3, faz 12. C6, H12. E a última questão dizia o seguinte: o isoctano e outras moléculas de hidrocarbonetos ramificados são mais desejáveis na gasolina comercial do que em moléculas de cadeia linear, uma vez que essa sofre ignição de forma explosiva, causando até perdas de potência. Observe a estrutura desse composto abaixo e marque a alternativa em que sua nomenclatura está correta. Então, aqui eu vou seguir a regrinha de escolher a cadeia principal, que é a maior, contando da ponta mais próxima da ligação dupla. Então, aqui, ó, minha cadeia maior seria essa, aqui descendo, com 7 carbonos.
E aí eu separei aqui as ramificações. Eu tenho uma ramificação etil aqui, ó, 2 carbonos éter, seguido da terminação il. E tenho 3 ramificações metil, né? Um carbono met, com a terminação il fica metil. Então agora eu vou escrever o nome das ramificações, lembrando que quando são ramificações diferentes, eu coloco em ordem alfabética. Então, aqui, primeiro viria o etil, porque aqui começa com E e essas aqui começam com M. Lembra que eu sempre tenho que colocar em ordem alfabética quando forem ramificações diferentes. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação metil, aí tem um etil no carbono 4, 5 e no 5 novamente. Então, eu vou colocar 3 etil, 4, 5, 5 trimetil, eu repito o número 5 porque nele tem 2 ramificações, coloco tri para dizer que são 3 ramificações iguais, então fica trimetil. Aí vou para o nome da cadeia principal, 7 carbonos hept, no carbono 2 eu tenho a ligação dupla em, e como é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então o nome do meu composto ficaria 3-etil, 4,5,5-trimetil, hept, 2N. Bom, pessoal, era isso. Até a próxima.